Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos. Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu gosto muito desse salmo. Quando eu entendi o significado desse salmo, isso mudou muita coisa no meu entendimento, na minha vida espiritual. Não sei se vocês já perceberam por que o salmista ele fala como os meus olhos estão fitos no Senhor, fixos no Senhor, como os olhos do escravo nas mãos do seu senhor e da escrava nas mãos da sua senhora. Vocês sabem me dizer por que isso? Por que o escravo olha tanto para as mãos do seu senhor? É porque o escravo trabalhava o dia inteiro e ele esperava com fome a ração que ele ia receber no final do dia. Então, quando o senhor terminava de comer, ele vai dar o resto, para o seu escravo. Então, faminto, necessitado da comida, o escravo vai então passar toda a refeição olhando fixo as mãos do seu senhor, no momento em que ele vai receber a comida que ele precisa. E eu acho bonito por quê? Porque isso mostra a necessidade, porque o salmista coloca isso como exemplo. Os meus olhos estão feitos no Senhor, como os olhos do escravo estão feitos na mão do seu Senhor. Por quê? Porque nós necessitamos de Deus. Nós necessitamos da palavra de Deus. Nós necessitamos do alimento de Deus. Nós ouvimos esses dias um profeta que dizia, o profeta Amós: o homem precisa da palavra, porque ele tem fome da palavra. Ele tem mais fome da palavra do que fome de pão. E nós temos uma fome da palavra de Deus. E Deus nos fala, e Deus nos alimenta com a sua palavra. E como é que Deus nos fala? Deus nos fala por muitos meios. O primeiro deles é a palavra de Deus mesmo, a Bíblia, a Sagrada Escritura, onde nós podemos todos os dias comer e beber da palavra de Deus, nos alimentar da palavra de Deus. E é o que nós estamos fazendo cada vez menos. Não sei se hoje você pega a sua palavra, a sua Bíblia todos os dias, se você lê a sua Bíblia, se você se alimenta, estuda, reza com a palavra de Deus. Eu percebi na minha vida de padre, só 3 anos que eu sou padre, que todos os dias eu leio a palavra de Deus, rezo com ela, porque eu faço missa todos os dias, eu preciso ter uma palavra para o meu povo, Mas eu muitas vezes me questionei: será que eu rezo com essa palavra intimamente para que Deus fale ao meu coração? Ou eu estou deixando essa palavra passar por mim somente assim, como um canal, como um cano onde a água passa e não fica nada? A palavra de Deus, ela precisa fazer um efeito no nosso coração. Deus precisa nos alimentar. Por que será que muitas vezes nós caminhamos aí capengas, cansados, sem direção? Muitas vezes com medo.
porque nós não deixamos que a palavra de Deus ela nos conduza. Nós não damos mais ouvido à palavra de Deus. Os nossos olhos já não estão fitos mais no Senhor. Hoje o Senhor fala do profeta. E isso eu queria trazer para vocês essa mensagem hoje, em nome de Deus. Deus levanta profeta, suscita profetas no meio do seu povo. Na verdade, existem dois modos da gente ser profeta. Um que vocês vão com certeza já ouviram, os profetas que agem sob a ação do Espírito. Na verdade, todos os profetas vão agir sob a ação do Espírito Santo. Mas vocês sabem que tem pessoas que são mais abertas aos carismas, né? Tem os grupos de oração, eu nasci de um grupo de oração. Ouvi muita profecia, palavra de profecia, onde a pessoa levanta a voz e diz em nome de Deus. Ela fala em nome de Deus, uma mensagem que vem do coração de Deus para o povo. Vocês já ouviram isso? Eu já ouvi muito. Já profetizei muito também nos grupos de oração. Mas isso, essa graça da palavra de Deus e da profecia, não é reservada somente para quem vai em grupo de oração. Por quê? E por que o Padre está falando isso? Porque todos nós somos batizados. Eu acredito que, se não todos, a grande maioria dos que estão aqui são batizados. E eu vou lembrar-vos hoje como profeta, porque o profeta lembra a palavra de Deus. Quem é batizado se torna rei, sacerdote e profeta. Não sabia. Pois agora você está sabendo. Você batizado é rei, sacerdote e profeta diante de Deus. E você tem autoridade e unção para profetizar. Ah, eu tenho autoridade só para profetizar. Ok, mas o que é isso? Como farei? É simples. Você tem um povo que foi colocado diante de você, ao redor de você, e esse povo tem sede e fome da palavra. E você, como profeta, é portador da palavra. O que é o profeta? Aquele que fala em nome de Deus, que traz a mensagem de Deus. Aí eu pergunto para você, no seu dia a dia, você transmite a palavra de Deus? A gente fala muito, né? Durante todo o dia, com muitas pessoas. Todo mundo que a gente cruza no caminho, a gente fala no trabalho, na escola, na feira, no mercado, na farmácia, na casa, com os nossos familiares, os pais e os filhos. Será que, diante de tanto diálogo, de tanta falação, a gente fala palavras de Deus? Palavras de profecia? Ai, Padre, mas está difícil essa homilia, não estou entendendo. Eu vou te explicar. A palavra de Deus mesmo, Coríntios nos fala, São Paulo diz aos Coríntios, que a profecia ela tem três funções, a palavra de profecia. A primeira é edificar, a segunda exortar e a terceira é consolar. Pronto, só guarda essas três palavras e durante essa semana se questione, será que as minhas palavras, as palavras que saem da minha boca, elas edificam, elas exortam e elas consolam? Pronto. Se elas têm essa função, você está profetizando, você está falando em nome de Deus para causar esta graça no coração das pessoas. O que é edificar? Edificar é consolidar, é fazer crescer. O que é um edifício? Um edifício, quando a gente pensa no edifício, a gente entende o que é edificar. Edificar é construir, é fazer crescer. As suas palavras que você fala todo dia fazem as pessoas crescer? As suas palavras edificam, tornam forte? Ele se questiona. As minhas palavras exortam. O que é exortar? É corrigir. Mas é corrigir com caridade, com amor. Porque se eu corrijo sem caridade, eu machuco as pessoas, eu firo as pessoas, eu destruo as pessoas, eu desconstruo, faço mal. Você que é pai e mãe, você tem o poder de palavra, de profecia na vida dos seus filhos. Vocês podem abençoá-los, vocês podem corrigi-los, educá-los, e você pode destruir o seu filho com as suas palavras. Quantas pessoas nessa vida missionária eu encontrei, pessoas adultas que vivem feridas
presas, bloqueadas, porque ouviram palavras de maldição dos pais. Você é idiota, você não vai conseguir nada na vida. Você é um vagabundo, você não faz nada, você não presta. Depois a pessoa não toma essa palavra como verdade para a vida dela e ela não consegue avançar na vida, porque ouviu palavras duras. Não foram palavras de correção, de exortação, caridosas. E quem corrige com amor. Por que o pai corrige o filho? Porque ele quer o bem do filho. Não porque ele quer destruir o filho, ou porque ele quer colocar toda a raiva em cima do filho, todo o ódio. Isso não é educação. Educação é construir a pessoa, edificar. Por isso eu exorto meu filho, minha filha. Eu exorto as pessoas que estão sob responsabilidade. Então, para você ser profeta de Deus, você precisa edificar com as suas palavras e exortar. E a terceira coisa que eu acho mais bonita, e é que talvez falte muito hoje no nosso mundo, nosso mundo está muito crítico, muito chato. As pessoas só criticam, falam mal umas das outras. Um quer destruir o outro. A palavra de Deus, ela consola. Terceiro ponto. As suas palavras consolam as pessoas? Você consegue levar palavras de consolo às pessoas que trabalham com você, que vivem com você, na sua casa? Palavras que consolam. Se você quer ser profeta de Deus, você pode. Eu digo mais, você deve, porque você é batizado. Você é sacerdote, profeta e rei. Não deixe de viver essa graça que Deus te dá. Senão a gente vai falar que profetas são só os carismáticos, ou só as grandes vozes do mundo, como o Papa João Paulo II, como Maria Teresa de Calcutá, pessoas que abriam a boca quando falavam, todo mundo ficava admirado, que nem a gente estuda do Evangelho, né? Ficavam admirados quando ouviram as palavras de Jesus. A gente fica admirado quando a gente estuda um santo, uma santa falando. Mas espera aí, qual é a diferença entre eles e nós? Nós temos o mesmo espírito que os profetas. Nós temos o mesmo espírito que Isaías, que Ezequiel, que nos falou hoje na primeira leitura. Ezequiel, que foi chamado a ser profeta, foi levado a um povo de cabeça dura, um povo de coração duro, um povo rebelde. Ezequiel deu a vida falando a palavra de Deus sobre esse povo, para que esse povo fosse instruído, para que esse povo não se perdesse. Aonde Deus te envia? Pense aqui comigo, quais são os lugares que você frequenta? As pessoas que você encontra? Você trabalha onde? Quem é sua família? Não estou falando para você ser profeta, não é todo mundo como eu que vai ser enviado do outro lado do oceano para profetizar. Às vezes Deus quer que você seja profeta na sua terra, como Jesus foi no Evangelho de hoje. Voltou para Nazaré, ninguém deu bola porque ele falava. E Jesus disse com tristeza: eu não pude fazer aqui muitos milagres, porque ninguém ouvia aquele falar. Então, meu irmão, seja profeta onde você está. Ah, não, o profeta é só. Não, o profeta é você que é batizado. Então não fuja dessa sua função de batizar. Seja um profeta. Anuncie a palavra de Deus. Denuncie o que é errado. Corrija. Vamos lembrar 6 palavrinhas? O profeta, ele edifica, lembra do edifício. Exorta, ele corrige e consola. Edifica, exorta, consola. E vamos pedir ao Espírito Santo que converta as nossas palavras no nosso coração, para que a gente seja profeta de Deus. Você não imagina o poder que as suas palavras têm, porque você tem uma unção do Espírito Santo sobre você. Não desperdice isso, não desperdice. Deixe que a palavra de Deus se soe, ecoe do teu coração, dos teus lábios, ao coração dos teus irmãos. E seja a palavra de Deus. Imagine como o mundo seria hoje se nós profetizássemos. Eu acho que seria diferente, né? Se a gente abrisse as redes sociais e visse a palavra de Deus, palavras que exortam, que consolam, que edificam, não é isso que a gente vê geralmente, né?
Eu dizia na missão ontem, a gente vai ver muito influencer, muito coach, muito psicólogo, psiquiatra, eu respeito todo mundo, viu? Mas cadê a palavra de Deus? Cadê a palavra de Deus? Termino dizendo aqui umas palavras de alguns profetas. Madre Teresa de Calcutá, que dizia: talvez o único evangelho que alguém vai ver e vai ler na vida é a sua vida. Tem pessoas que não têm acesso à palavra de Deus. Tem pessoas que nem vêm na igreja, que não estão nem aí para Deus, mas elas vão encontrar a palavra de Deus na tua boca, na tua palavra. E mais do que na tua palavra, no teu agir, na tua postura. Porque você sabe que a atitude fala mais do que a palavra. A gente pode ser profeta sem falar nada. São Francisco de Assis, uma vez ele saía com um dos irmãos para ele disse: vamos evangelizar a praça. Aí passaram, atravessaram a praça e ele disse uma palavra. Aí o irmão disse: que hora que a gente vai pregar? Ele disse: para pregar não precisa de palavras. A gente vai pregar e, se necessário, a gente vai falar. Ou seja, a nossa vida precisa falar, a nossa vida precisa ser um evangelho. Dizia o Padre Mário, conhece o Padre Mário Donato? Pois é, Padre Mário. Padre Mário, uma vez ele disse numa homilia que gravou no meu coração. Ele disse assim: o profeta, ele traz ao mundo, ao povo, a ideia de Deus. Olha que coisa profunda. Significa que Deus tem ideias para nós, tem projetos, planos de amor, desígnios de felicidade, de liberdade, de amor a seus filhos. E muitas vezes isso fica calado na voz do profeta. Quem fala? Fale de Deus e de seu amor. Partilhe com seus irmãos a palavra de Deus. Mas para partilhar a palavra, primeiro eu preciso tê-la comigo. Eu preciso me alimentar da palavra. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Se você não lê a palavra de Deus, se você não reza com a Sagrada Escritura, você nunca vai profetizar. Você vai falar coisas da sua cabeça. E a palavra humana, meu irmão, ela não causa efeito. A palavra humana é bonita, muitas vezes, ela faz barulho, ela causa burburinho, mas ela não tem o mesmo efeito da palavra de Deus. A palavra de Deus, diz Isaías, é como a chuva que desce na terra e causa efeito. Quando a chuva cai na terra, acontece alguma coisa? Sim, ela fecunda a terra. Se a chuva não cai, a terra não produz. É exatamente isso. A tua palavra precisa cair nos corações e produzir vida. Vida em abundância. Então, vamos nos converter. Vamos nos alimentar da palavra de Deus. E vamos partilhar essa palavra. Quando a gente faz, eu termino aqui para ver para vocês, a gente faz, quando a gente vai ouvir o Evangelho na missa, a gente não faz as cruzes aqui, ó, na testa, sobre os lábios e no coração. Por que a gente faz isso? Pedindo ao Senhor que abra a nossa mente, para que a gente entenda a palavra, que abra os nossos lábios para que a gente proclame essa palavra que a gente está ouvindo e, sobretudo, que eu ame essa palavra, porque essa palavra é a palavra de Deus. Essa palavra é o Verbo encarnado, é o próprio Jesus, digno de adoração, de honra, de glória, de respeito. Então, meus irmãos, consciência, sejamos profetas. Convido você a fechar os seus olhos. Nós vamos só permitir que a palavra de Deus ela caia na terra do nosso coração. Hoje o Senhor é muito claro nos dizendo que nós somos profetas. Ele nos suscitou no seio das nossas mães, no ventre materno, para sermos profeta, luz das nações, para ser como uma espada que chega no profundo, no íntimo dos corações, não para matar, mas para fazer viver. O Senhor, Ele te pede hoje: fala a minha palavra, escuta a minha palavra, partilha a minha palavra. E eu convido você a rezar nesse momento, dizendo ao Senhor uma resposta sincera: Senhor, eu quero ser profeta. Eu quero, Senhor, ouvir a Tua palavra, viver a Tua palavra e partilhar a Tua palavra com os meus irmãos. Faz da minha boca, Senhor, uma espada afiada,
Faz da minha boca, Senhor, uma fonte de vida. Que as minhas palavras sejam palavras de bênção, palavras que edificam, palavras que exortam, palavras que consolam. Que eu possa transmitir a vida, Senhor, aos meus irmãos, aos meus filhos, aos meus pais, aos meus amigos, até as pessoas que eu nem conheço. Que eu possa transmitir a Tua palavra. Que eu possa iluminar. Que eu seja como um farol, Senhor, no meio da escuridão. Que eu leve consolo aos corações, alegria aos corações. Faz de mim um profeta, Senhor. Que a Tua mão desça sobre nós. Que Teu Espírito nos seja dado em abundância, para que nós possamos profetizar, para que nós possamos cumprir a nossa missão de cristão, de batizados. Dá-nos a Tua graça, Senhor. Você pode dizer ao Senhor: eis-me aqui, Senhor. Envia-me. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. E nesse silêncio, nós vamos fazer aqui um pequeno instante de silêncio ao som dessa melodia. Deixamos que a palavra de Deus ela tome conta do nosso coração.